Gabriel Delany. A reencarnação. Conteúdo resumido. Nesta obra, Gabriel Delany demonstra que a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça divina, a única que explica o porquê das desigualdades sociais, intelectuais e morais entre os homens, bem assim os sofrimentos e mazelas humanas. Após uma revista histórica sobre a teoria das vidas sucessivas, o autor realiza valioso estudo sobre a passagem do princípio inteligente pelo reino animal, as experiências de renovação da memória, a hereditariedade e as crianças prodígio, as recordações de vidas anteriores, os casos de reencarnação anunciados antecipadamente, o conjunto de argumentos favoráveis à reencarnação. Educado em família já conhecedora do espiritismo e, ainda, com o rigor de sua lógica e a inteligência de sua argumentação, Delany confere à tese da reencarnação uma base indestrutível. Por fim, demonstra que a reencarnação é a sublime lei da criação, operando a reeducação e a evolução das almas, na longa jornada da imortalidade. Introdução. A imortalidade, disse Pascal, importa-nos de tal forma, e tão profundamente nos toca, que é preciso ter perdido todo o senso, para ficar indiferente ao seu conhecimento. A necessidade de perscrutar nosso destino tem sido a preocupação de inumeráveis gerações, pois as grandes revoluções que transformaram as sociedades foram feitas por chefes religiosos. Entretanto, em nossos dias, reina a incerteza na maioria de nossos contemporâneos, a respeito de tão importante assunto, porque a religião perdeu grande parte de sua autoridade moral e viu diminuir seu poder sugestivo. Com os filósofos espiritualistas, a alma, ávida de verdade, erra, atônita, nos obscuros dédalos de uma metafísica abstrata, muitas vezes contraditória e por vezes incompreensível. O último século foi notável pelo extraordinário desenvolvimento das pesquisas psíquicas, em todos os ramos da ciência. Os novos conhecimentos que adquirimos revolucionaram nossas condições de existência e melhoraram nossa vida material, em proporções que pareceriam inverossímeis a nossos antepassados. Entretanto, pôde-se acusar a ciência de ter iludido todas as nossas esperanças, porque, se ela triunfa no domínio da matéria, fica voluntariamente estranha ao que mais nos importa saber, isto é, se temos uma alma imortal, e, na afirmativa, o em que se tornará ela depois da morte e, com mais forte razão, se existe antes do nascimento. Mas se a ciência foi incapaz de edificar, tornou-se poderoso instrumento de destruição. Os descobrimentos da astronomia, da geologia e da antropologia levantaram o véu de nossas origens e, à luz dessas grandiosas revelações naturais, as ficções religiosas sobre a origem da Terra e a do homem desvaneceram-se, como aconteceu às lendas, diante da história. Por outra parte, a crítica intensa dos exegetas tirou à Bíblia seu caráter de revelação divina, de sorte que muitos espíritos sinceros recusam submeter-se, agora, à sua autoridade. Essa ruína da fé resulta também do antagonismo que existe entre o ensino religioso e a razão. As antigas concepções do céu e do inferno caducaram, porque não mais se compreende a eternidade do sofrimento como punição de uma existência, que, em relação à imensidade do tempo, e em menos de um segundo, assim como não se concebe a felicidade ociosa e beata, cuja eterna monotonia seria um verdadeiro suplício. Para trazer novas luzes assunto tão longamente controvertido, como o da existência da alma, é preciso abandonar, resolutamente, o terreno das estéreis discussões filosóficas, as quais, na maioria dos casos, chegam apenas a soluções contraditórias, e apontar ao assunto pela observação e pela experiência. A alma existe substancialmente, se ela, de fato, é diferente do corpo, deve ser possível encontrar-lhe, nas manifestações, provas de sua independência para com o organismo. Ora, essas provas existem e fácil é convencer-nos, estudando imparcialmente os fatos hoje classificados sob as denominações de clarividência, telepatia, premonição, exteriorização da sensibilidade ou da motricidade e desdobramento do ser humano. Durante muito tempo,
A ciência permaneceu céptica em face dos fenômenos em que não acreditava, e foram necessários os esforços perseverantes dos espiritistas, há mais de 70 anos, para orientar, em tão recentes vias, os pesquisadores independentes. Soou, enfim, a hora da justiça, desde que o professor Charles Richet depôs na mesa dos trabalhos da Academia de Ciências, no mês de março de 1922, seu tratado de metapsíquica, que é um reconhecimento formal da indiscutível realidade dos fenômenos de que falamos acima. Se o célebre fisiologista se conserva, ainda, em oposição à teoria espirítica dos fatos, é timidamente, apenas, que combate essa explicação. Muitos sábios ilustres não tiveram tais escrúpulos, visto de Crookes, Alfred Russel Wallace, Mieres, Sir Oliver Lodge, Lombroso e vários outros aceitam, plenamente, para explicar os mesmos fatos, a teoria espirítica, que é a única que a eles se poderá adaptar. A Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, composta de homens de ciência de primeira ordem e de psicólogos eminentes, tem feito, desde 1882, milhares de observações, tem instituído experiências irreprocháveis e, graças à vulgarização dos processos hipnóticos, o público letrado começa a familiarizar-se com esses casos, que revelam em nós a presença da alma humana. Não basta, porém, estabelecer que o ser pensante é uma realidade, é necessário também provar que sua individualidade sobrevive à morte, e está com o mesmo luxo de demonstrações positivas como as que tornam certa sua existência durante a vida. Os espiritistas responderam a essa expectativa, mostrando que as relações entre os vivos e os mortos se realizam sob formas muito variadas da escrita, da tipologia, da vidência, da audição, etc. Eles empregam a fotografia, a balança, as impressões e as moldagens para estabelecer a objetividade dos fantasmas, que aparecem nas sessões de materialização, e a corporeidade temporária dessas aparições é irrecusável, desde que todos aqueles documentos subsistem depois que os fantasmas se desvanecem. As objeções de fraudes, alucinações e outras foram refutadas diante das reiteradas investigações empreendidas no mundo inteiro pelos sábios mais qualificados, e, em face da massa de provas acumuladas, pode-se, agora, afirmar que a materialidade dos fatos não é mais contestável. Sem dúvida, a luta contra os preconceitos ainda será longa, porque vemos unidos, em coligação heteróclita, os padres e os materialistas, ambos igualmente ameaçados por esta ciência nova. É tão grande, porém, a força demonstrativa do espiritismo, que já conquistou ele milhões de aderentes, em todas as classes da sociedade, e viceja sobre as ruínas do passado. Não nos podendo estender em tão variadas demonstrações, reenviamos o leitor, desejoso de instruir-se, às obras já publicadas. Temos como irrecusável que a alma humana possui uma existência certa durante a vida, que sobrevive à desagregação do corpo e que leva para o além as faculdades e os poderes que possui aqui. Impõe-se, agora, a questão de saber se ela existia antes do nascimento e quais as provas que é possível reunir para apoiar a teoria da preexistência. São elas de duas espécies. Primeiro, argumentos filosóficos. Segundo, observações científicas. Examinemos, rapidamente, estes dois aspectos da questão. A crença na pluralidade das existências foi admitida pelos espíritos mais eminentes da antiguidade, sob formas, a princípio, um tanto obscuras, mas que, com o tempo, se precisaram de maneira compreensível. Tendo o cristianismo repelido tal teoria, os homens de hoje se familiarizaram pouco com essa ideia eminentemente irracional. Veremos que há argumentos irresistíveis em seu favor, se quisermos conciliar as desigualdades intelectuais e morais que existem entre os homens, com uma justiça imanente. Se admitirmos que a alma do homem não vem à Terra pela primeira vez, que sua aparição não é súbita, seremos levados a supor, remontando até a origem da humanidade, que ela passou, anteriormente, pelo reino animal, que o percorreu todo, desde a origem da vida no globo.
veremos que os descobrimentos da ciência esteiam fortemente essa opinião, porque é possível verificar, pela filiação dos seres vivos, uma correlação progressivamente crescente entre os organismos materiais e as formas cada vez mais desenvolvidas das faculdades psíquicas. É nesse momento que fazemos intervir as experiências do Espiritismo, buscando dar a essa teoria filosófica uma base experimental, ou seja, procurando fazê-la entrar na ciência. Eis, ligeiramente resumidos, os pontos mais notáveis dessa demonstração. A experiência nos mostra que a alma é inseparável de um corpo fluídico, chamado perispírito. Esse invólucro contém em si todas as leis que presidem a organização e a manutenção do corpo material e, ao mesmo tempo, as que regem o funcionamento psicológico do espírito. As manifestações dos espíritos fazem ver, objetivamente, esse poder formador e plástico, e nos fazem supor que aquilo que sucede, momentânea e anormalmente, em uma sessão espirítica, produz-se, lenta e naturalmente, no instante do nascimento. Desde então, cada ser traz consigo o poder de desenvolvimento, e suas formas, isto é, o tipo estrutural interno e externo é modificado pelas leis de hereditariedade, que lhe podem perturbar, mais ou menos, o funcionamento. Tentei um esboço dessa demonstração há 30 anos, no meu livro Evolução Anímica, e em uma memória apresentada em 1898 ao Congresso Espiritualista de Londres. Se os fatos precedentes são exatos, devemos encontrar na série animal os mesmos fenômenos que no ser humano e poderemos fiscalizá-los experimentalmente. Exporei as provas fisiológicas e psicológicas que possuímos a esse respeito e ver se há que, se os documentos ainda não são em número suficiente para impor uma convicção absoluta, possuem, entretanto, bastante valor para obrigar-nos a tê-los na maior conta. Outra série de argumentos pode ser extraída do testemunho dos espíritos, e terei o máximo cuidado em não esquecer essa fonte de informações, fazendo as necessárias reservas sobre o valor que devemos atribuir às afirmações dessa natureza. Existe, com efeito, divergência sensível sobre este ponto, entre os espíritos que se manifestam nas diferentes partes do mundo. Os seres desencarnados dos países latinos ensinam, quase unanimemente, as vidas sucessivas. Graças a eles adotou Allan Kardec esta teoria, a qual se opunha anteriormente. Nos países saxônios, pelo contrário, a maioria dos espíritos rejeita essa hipótese. Não nos espantemos com esse desacordo, porque, assim no espaço que na Terra, as opiniões sobre as grandes leis da natureza estão divididas, e entre os espíritos, como entre nós, não são os mais instruídos, ou os mais evolvidos, os que acabam por demonstrar o bom fundamento de suas ideias. Verifica-se, agora, que há 20 anos a reencarnação vem sendo admitida por grande número de espíritos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e daí concluímos que essa teoria teria sido, até então, posta de lado pelos guias espirituais, para não chocar rudemente as crenças antigas e comprometer, por isso, o desenvolvimento do espiritismo. Hoje, que essa doutrina conta milhões de adeptos no Novo Mundo, já não existe o perigo, e a teoria das vidas sucessivas ganha terreno cada vez mais. Podem-se encontrar nas comunicações espiríticas duas espécies de provas da reencarnação. Primeiro, as que provêm de espíritos, que afirmam lembrar-se de suas vidas anteriores. Segundo, aquelas nas quais os espíritos anunciam, de antemão, quais serão suas reencarnações aqui, com especificação do sexo e dos caracteres particulares pelos quais poderão ser reconhecidos. Discutiremos, cuidadosamente, esses documentos e ver se há que muitos resistem a todas as críticas. Há, ainda, duas séries de provas concernentes às vidas sucessivas. São, a princípio, as fornecidas pelos seres humanos, os quais se lembram de ter vivido na Terra. Nessa matéria, uma comparação entre esses fenômenos e a paramnésia, permitir-nos a conservar tão somente documentos inatacáveis. Seguem-se as que se deduzem da existência dos meninos prodígio. A hereditariedade psíquica é inadmissível, visto como sabemos que a alma não é fabricada pelos pais. Assim,
A reencarnação é a única explicação lógica das anomalias aparentes. Esses fatos, tão negligenciados, até agora, pelos filósofos, têm considerável importância, se os quisermos examinar atentamente e deduzir-lhes as consequências. Chegaremos a uma quase certeza da teoria das vidas sucessivas e compreenderemos a grandiosa evolução da alma humana, desde as formas inferiores até os graus mais elevados da vida normal e moral. Essa doutrina tem um alcance filosófico e social de considerável importância para o futuro da humanidade, porque estabelece as bases de uma psicologia integral, que maravilhosamente se adapta a todas as ciências contemporâneas, em suas mais altas concepções. Estudemo-la, pois, com imparcialidade, e veremos que ela é mais que uma teoria científica, porque uma verdade imponente, irrecusável. Capítulo I. Revista histórica sobre a teoria das vidas sucessivas. A Índia. A doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação é também chamada palingenesia, de duas palavras gregas, palin, de novo, Gênesis, nascimento. O que há de muito notável é que, desde os albores da civilização, ela foi formulada na Índia, com uma precisão que o estado intelectual dessa época longínqua não fazia pressagiar. Com efeito, desde a mais alta antiguidade, os povos da Ásia e da Grécia acreditavam na imortalidade da alma, e mais ainda, muitos procuravam saber se essa alma fora criada no momento do nascimento ou se existia antes. Lembrarei, ligeiramente, as opiniões dos autores que estudaram a questão. A Índia é muito provavelmente o berço intelectual da humanidade e é interessante que se encontrem nos Vedas e no Bhagavad Gita passagens como a que se segue. A alma não nasce nem morre nunca, ela não nasceu outrora nem deve renascer, sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Como poderia aquele que é sábio impecável, eterna, sem nascimento e sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos e também tu, Arjuna, eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Aqui se afirma, na doutrina védica, a eternidade da alma e sua evolução progressiva pelas reencarnações múltiplas, as quais têm por objeto a destruição de todo desejo e de todo pensamento de recompensa pessoal. Com efeito, prossegue ainda o instrutor, é sempre a voz celeste que fala. Chegadas até mim essas grandes almas que atingiram a perfeição suprema, não entram mais nessa vida perecível, morada dos males. Os mundos voltarão a Brahma, ó Arjuna, mas aquele que me atingiu não deve mais renascer. A Pérsia e a Grécia. Encontra-se no masdeísmo, religião da Pérsia, uma concepção muito elevada, a da redenção final concedida a todas as criaturas, depois de haverem, entretanto, experimentado as provas expiatórias que devem conduzir a alma humana à sua felicidade final. É a condenação de um inferno eterno, que estaria em contradição absoluta com a bondade do autor de todos os seres. Pitágoras foi o primeiro que introduziu na Grécia a doutrina dos renascimentos da alma, doutrina que havia conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. Ele tinha duas doutrinas, uma reservada aos iniciados, que frequentavam os mistérios, e outra destinada ao povo. Esta última deu nascimento ao erro da metempsicose. Para os iniciados, a ascensão era gradual e progressiva, sem regressão às formas inferiores, enquanto que ao povo, pouco evolvido, ensinava-se que as almas ruins deviam renascer em corpos de animais, como expõe, nitidamente, seu discípulo Timeu de Locres na seguinte passagem. Pela mesma razão é preciso estabelecer penas passageiras, fundadas na crença, da transformação das almas, ou da metempsicose, de sorte que as almas, dos homens, tímidos passam, depois da morte, para corpos de mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias, as almas dos assassinos para os corpos de animais ferozes, a fim de aí receberem punições, as dos impudicos para os porcos e javalis, as dos inconstantes e levianos para os pássaros que voam nos ares, a dos preguiçosos, dos vagabundos,
dos ignorantes e dos loucos para a forma de animais aquáticos. É de assinalar que Heródoto, falando, entre os gregos, da doutrina dos egípcios, tivesse pressentido a necessidade da passagem da alma através da fiera animal, atribuindo-lhe, porém, um caráter de penalidade, que confirmou o erro da metempsicose. O pai da história acreditava, entretanto, que as almas puras podiam envolver em outros astros do céu. Disse que os serofantes de Mitra, entre os persas, representavam as transmigrações das almas nos corpos celestes, sob o símbolo misterioso de uma escala ou escada com 7 pontas, cada uma de metal diferente, que representavam 7 astros, aos quais eram dedicados os dias da semana, mas dispostos em ordem inversa, conforme relata Celso, Saturno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte, a Lua e o Sol. Havia, pois, na antiguidade grega, 2 ensinos, um para a multidão, outro para os homens instruídos, aos quais se revelava a verdade, depois que eles tinham passado pela iniciação, a que chamavam mistérios. Aristófanes e Sófocles denominam os mistérios de esperanças da morte. Dizia Porfírio: nossa alma deve ser, no momento da morte, tal como era durante os mistérios, isto é, isenta de paixões, de inveja, de ódio ou de cólera. Vê-se qual era a importância moral e civilizadora dos mistérios. Com efeito, ensinava-se secretamente. Primeiro, a unidade de Deus. Segundo, a pluralidade dos mundos e a rotação da Terra, tal como foi afirmada mais tarde por Copérnico e Galileu. Terceiro, a multiplicidade das existências sucessivas da alma. Platão adota a ideia pitagórica da palingenesia. Ele fundou em 2 razões principais, expostas no Peidon. A primeira é que, na natureza, a morte sucede à vida e, sendo assim, é lógico admitir que a vida sucede à morte, porque nada pode nascer do nada, e se os seres que vemos morrer não devessem mais voltar à Terra, tudo acabaria por se absorver na morte. Em segundo lugar, o grande filósofo baseia-se na reminiscência, porque, segundo ele, aprender é recordar. Ora, declara, se nossa alma se lembra de haver vivido antes de descer ao corpo, por que não acreditar que, em o deixando, poderá ela animar sucessivamente muitos outros? Elevando-se ainda mais, Platão afirma que a alma, desembaraçada de suas imperfeições, aquela que se ligou à divina virtude, torna-se, de alguma sorte, santa e não vem mais à terra. Mas, antes de chegar a esse grau de elevação, as almas giram durante 1000 anos no Hades e, quando têm de voltar, bebem as águas do Létis, que lhes tiram a lembrança das existências passadas. A escola neoplatônica. A escola neoplatônica de Alexandria ensina a reencarnação, precisando, ainda, as condições, para a alma, dessa evolução progressiva. Plotino, o primeiro de todos, trata muitas vezes de tal questão, no curso de suas Enéadas. É dogma, diz ele, de toda a antiguidade universalmente ensinado que, se a alma comete faltas, é condenada a expiá-las, recebendo punições em infernos tenebrosos, depois, é obrigada a passar a outro corpo, para recomeçar suas provas. No livro 9 da segunda Enéada, ele afirma ainda mais seu pensamento, na seguinte frase: a providência dos deuses assegura a cada um de nós a sorte que lhe convém, e que é harmônica com seus antecedentes, conforme suas vidas sucessivas. Aí já se vê toda a doutrina moderna sobre a evolução do princípio inteligente, que se eleva gradativamente até o ápice da espiritualidade. Porfírio não crê na metempsicose, ainda mesmo como punição das almas perversas, e, segundo ele, a reencarnação só se opera no gênero humano. Não havia, pois, penas eternas para os adeptos de Pitágoras e de Platão. Todas as almas deviam chegar a uma redenção final, por seus próprios esforços. É esta uma doutrina eminentemente moral, pois que incita o homem a libertar-se voluntariamente dos vícios e das más paixões, para aproximar-se progressivamente da fonte de todas as virtudes. Jamblico assim sintetiza a doutrina das vidas sucessivas.
A justiça de Deus não é a justiça dos homens. O homem define a justiça sob o ponto de vista de sua vida atual e do seu estado presente. Deus a define relativamente às nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. Assim, as penas que nos afligem são, muitas vezes, castigos de um pecado de que a alma se tornou culpada em vida anterior. Algumas vezes, Deus nos oculta a razão delas. Não devemos, porém, deixar de atribuí-las à sua justiça. Assim, segundo Jamblico, não há acaso nem fatalidade, mas uma justiça inflexível, que regula a existência de todos os seres e, se alguns se veem acabrunhados de aflições, não é em virtude de uma decisão arbitrária da divindade, mas consequência inelutável das faltas cometidas anteriormente. Ver-se-á, mais tarde, que o espírito que volta à terra aceita, por vezes livremente, penosas provas, não já como castigo, mas para chegar mais depressa a um grau superior de sua evolução. A Judéia. Entre os hebreus, a ideia das vidas anteriores era geralmente admitida. Elias, diz o apóstolo S. Jacques, não era diferente do que somos, não teve um decreto de predestinação diferente do que possuímos, apenas, sua alma, quando Deus a enviou à terra, tinha chegado a um grau muito iminente de perfeição, que lhe atraiu, em sua nova vida, graças mais eficazes e mais elevadas. A crença nos renascimentos da alma encontra-se indicada de maneira velada na Bíblia, porém muito mais explicitamente nos Evangelhos, como é fácil verificar das passagens que se seguem. Com efeito, os judeus acreditavam que a volta de Elias à terra devia preceder a do Messias. É esta a razão pela qual, nos Evangelhos, quando seus discípulos perguntaram a Jesus se Elias voltara, ele lhes respondeu afirmativamente. Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Mateus 17, 12. E os discípulos compreenderam, diz o evangelista, que era de João que ele falava. Outra vez, tendo encontrado em seu caminho um cego de nascença, que mendigava, seus discípulos lhe perguntaram se foram os pecados que ele cometera ou os de seus pais a causa da cegueira. Acreditavam, por consequência, que ele podia ter pecado antes de haver nascido. Jesus não estranha semelhante pergunta, e sem os desenganar, como parece que o faria se estivesse em erro, contentou-se em responder-lhes. Não foi este homem quem pecou nem seus pais, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. João 9, 2. No Evangelho de São João, um senador judeu, o fariseu Nicodemos, pede a Jesus explicações sobre o dogma da vida futura. Jesus responde: em verdade vos digo, ninguém verá o reino de Deus, sem nascer de novo. João 3, 3. Nicodemos, perturbado por esta resposta, porque a tomou em seu sentido material, indagou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no seio de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não vos maravilheis de vos dizer que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Jesus respondeu: como? Sois mestre em Israel e ignoras estas coisas. João 3, 4-10. Esta última observação do Cristo mostra bem que ele se surpreendeu não conhecesse o mestre em Israel a reencarnação, porque era ele ensinada como doutrina secreta aos intelectuais da época. Uma das provas que se pode apresentar é a de que existiam ensinos ocultos ao comum dos homens, e que foram compilados nas diferentes obras que constituem a Cabala. No ensino secreto, reservado aos iniciados, proclamava-se a imortalidade da alma, as vidas sucessivas e a pluralidade dos mundos habitados. Encontram-se estas doutrinas no Zohar, redigido por Simão ben Oshal, provavelmente no ano 121 de nossa era, mas conhecido na Europa somente em fins do século III. Por outra parte, a transmigração das almas, acreditarmos em S. Jerônimo,
foi ensinada por muito tempo como uma verdade esotérica e tradicional, que só devia ser confiada a pequeno número de eleitos. Orígenes admitia a preexistência da alma como uma necessidade lógica, na explicação de certas passagens da Bíblia, sem o que, dizia ele, poder-se-ia acusar Deus de iniquidade. Essas concepções, posto que repelidas pelos concílios, foram conservadas, mesmo no clero, por espíritos independentes, tal como o cardeal Nicolástico Zei, entre os filósofos, pelos adeptos das ciências secretas, que transmitiam uns aos outros essas tradições, sob a chancela do sigilo. Os romanos. Entre os romanos, que receberam a maior parte dos seus conhecimentos da Grécia, Virgílio exprime claramente a ideia da palingenesia nestes termos. Todas essas almas, depois de haverem, durante milhares de anos, girado em torno dessa existência, no Elísio ou no Tártaro, são chamadas por Deus, em grandes enxames, para o rio Letes, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexos, e comecem a querer voltar ao corpo. Diz também Ovídio que sua alma, quando for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento, o que estende a palingenesia até os outros mundos semeados no espaço. Druidismo. Os gauleses, nossos antepassados, praticavam a religião dos druidas, acreditavam na unidade de Deus e nas vidas sucessivas. Diz César. Uma crença que eles procuram sempre estabelecer é a de que as almas não perecem e que, depois da morte, passam de um corpo para outro. Amélie Marcelin relata que, em conformidade com a opinião de Pitágoras, eles afirmavam que as almas são imortais e que devem animar outros corpos. Assim, quando queimavam seus mortos, lançavam na fogueira cartas que dirigiam aos parentes ou amigos dos defuntos, como se as devessem receber e ler. Os druidas ensinavam que há 3 ciclos. Primeiro, o de Selgant, que só pertence a Deus. Segundo, o de Guefide, ou morada da felicidade. Terceiro, o de Abrede, ou ciclo das viagens, ao qual pertenciam nossa Terra e os outros planetas. A Terra era um lugar de passagem para mundos superiores. A ideia de preexistência, e não de metempsicose, é nitidamente formulada pelo bardo Taliesin, quando diz: fui víbora no lago, cobra mosqueada na montanha, fui estrela, fui sacerdote. Desde que fui pastor, escoou-se muito tempo, dormi em 100 mundos, agitei-me em 100 círculos. Idade Média. Durante todo o período da Idade Média, a doutrina palingenésica ficou velada, porque era severamente proscrita pela Igreja, então toda poderosa. Esse ensino esteve confinado nas sociedades secretas ou se transmitiu, oralmente, entre iniciados que se ocupavam com ciências ocultas. Tempos modernos. Foi preciso chegar aos tempos modernos e à liberdade de pensar e de discutir publicamente, para que a verdade das vidas sucessivas pudesse renascer à grande luz da publicidade. Um dos mais eminentes filósofos do século, Leibniz, estudando o problema da origem da alma, julga que o princípio inteligente, sob forma de mônada, pôde desenvolver-se na sequência animal. Do Ponte de Nemours, profundo pensador do século XVIII, admite, só pela força do raciocínio, como Charles Bonnet, que a alma, desprendida do corpo, está sempre unida a uma forma espiritual, que lhe permite conservar a individualidade, e que, depois de uma estação no espaço, volta à Terra para aí aperfeiçoar-se, adquirindo moralidade, cada vez mais elevada. Do Ponte de Nemours, como Leibniz, supõe que o princípio inteligente passou por todos os organismos vivos antes de chegar à humanidade. Escreve o filósofo Lessing. Quem impede que cada homem tenha existido muitas vezes no mundo? É esta hipótese ridícula por ser a mais antiga. Porque não teria eu, no mundo, dado todos os passos sucessivos para meu aperfeiçoamento, os quais, só por si, podem constituir, para o homem, penas e recompensas temporais. Pode-se citar Balanche, Hegel, Saint Martin, que exprimem, cada um a seu modo, ideias aproximadas das de do Ponte de Nemours, a respeito da palingenesia.
Constante Savy, que vivia no começo do século XIX, não admite o inferno eterno, porque esse castigo seria uma vingança cega e implacável, pois que puniria, com uma eternidade de suplícios, as faltas de uma vida, a qual, por mais longa que seja, não passa de alguns instantes em relação à eternidade. Crê na teoria das vidas sucessivas, porque, diz ele, a imortalidade do homem consiste em uma vida progressiva, prepara a vida em que entra por aquela que deixou, enfim, desde que há dois mundos, necessariamente um material e outro intelectual, esses dois mundos, que compõem uma vida futura, devem ter relações harmônicas com a nossa. Progredindo, o homem fará progredir o mundo. Os filósofos da escola espiritualista, tais como Pierre Leroux e Fourier, admitiram a pluralidade das existências da alma. Fourier, porém, com seu espírito sistemático e aventureiro, imagina períodos entremeados de vidas humanas extraterrestres. Assim teria ele tido, precisamente, 810 existências, divididas em 5 períodos de desigual duração, e que abraçaram uma extensão de 80.000 anos. Afirma Esquiros que cada um de nós é o autor e por assim dizer obreiro de seus destinos futuros. Os seres ignorantes ou aviltados, que não souberam fazer a alma desabrochar, entram no seio de uma mulher para aí se revestir de novo corpo e preencher nova existência terrestre. Essa reencarnação se faz em virtude de uma grande lei de equilíbrio, que leva todos os seres ao castigo ou à recompensa de suas obras. Os renascimentos na Terra são limitados e a alma depurada vai habitar mundos superiores. Em seu belo livro Terra e Céu, Terra et Ciel, Jean Reinald expõe, admiravelmente, a necessidade das vidas sucessivas, que, a princípio, se desenvolvem na Terra e, em seguida, em outros mundos espalhados no infinito. Apesar da ausência da memória de nossas vidas passadas, trazemos sempre em nós o princípio do que seremos mais tarde, e subiremos sempre. Ele crê que na vida perfeita recobraremos a memória integral de todo o nosso passado e será para nós grandioso espetáculo, porque abraçará todo o curso de nossos conhecimentos terrestres. Nascer, pois, não é começar, é tão só mudar de figura. Teve por discípulos Peretan e Henri Martin. Se admite, como já acreditavam os druidas, que a evolução ascendente da alma se realiza no infinito do cosmos, a pluralidade dos mundos habitados torna-se um corolário lógico da pluralidade das existências. Foi o que pôs em foco meu eminente amigo Camille Flammarion, em meados do último século. Resumindo seu pensamento, eis o que ele diz. Se o mundo intelectual e o mundo físico formam uma unidade absoluta, e o conjunto das humanidades siderais forma uma série progressiva de seres pensantes, desde as inteligências rudimentares, apenas saídas das faixas da matéria, até as divinas potências que podem contemplar Deus em sua glória e compreender-lhe as obras mais sublimes, tudo se explica, tudo se harmoniza. A humanidade terrestre encontra-se nos graus inferiores dessa vasta hierarquia, e a unidade do plano divino está estabelecida. Foi em 1857 que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, no qual expõe todas as razões filosóficas que o conduziram à admissão da teoria das vidas sucessivas, e a ele, principalmente, que se deve a propagação dessa grande verdade nos países de língua latina. Voltarei mais tarde aos poderosos argumentos que ele reuniu e que arrastam a convicção todo espírito imparcial. É bom notar que a doutrina das vidas sucessivas foi vulgarizada no último século, entre o grande público, por vários romancistas, tais como Balzac, Théophile Ligatier, George Sand, assim como pelo grande poeta Victor Hugo. O inquérito de Calderoni. Um inquérito instituído por Calderoni, diretor da revista Filosofia della Scienza, Filosofia da Ciência, em 1915, provou que muitos pensadores e filósofos adotaram a magnífica teoria palingenésica. O Dr. Maxwell, autor do livro Le Phénomène Psychique, o fenômeno psíquico, declara: quanto a mim, parece-me muito aceitável a hipótese da reencarnação. Ela explica a evolução e a hereditariedade. Ela é moralizadora.
É uma fonte de energia e, ao mesmo tempo, auxilia o desenvolvimento das sociedades pelo sentimento que impõe uma hierarquia necessária. Maxwell, porém, não acredita que a reencarnação se possa demonstrar cientificamente. Tentarei provar o contrário no correr deste volume. O Dr. Moulton admite a possibilidade das vidas sucessivas, mas as concebe em outras terras do céu, em vez de se confinarem à Terra. De Rochas crê na evolução do ser humano e reconhece, lealmente, que suas experiências com pacientes magnetizados, em quem provocava a regressão da memória até as vidas anteriores, não deram resultados positivos. Acredita, entretanto, no princípio das vidas sucessivas, assim como admite, pelo raciocínio, a existência de Deus. O Dr. Gelley é nitidamente afirmativo, e escreve: Sabes, meu caro amigo, que sou reencarnacionista e isto por 3 razões. Porque a doutrina palingenésica me parece, no ponto de vista moral, perfeitamente satisfatória, no ponto de vista filosófico, absolutamente racional, no ponto de vista científico, verossímil, ou melhor, provavelmente verdadeira. Lancelin, na resposta ao inquérito, afirma sua crença na reencarnação, porque considera que a subconsciência é resultante de todas as nossas consciências anteriores. Leon Denis responde, é bem de ver, afirmativamente, tanto mais quanto obteve, diz ele, por médiuns desconhecidos uns dos outros, pormenores concordantes sobre suas vidas anteriores. Ele crê, por introspecção, na realidade dessas revelações, visto que elas são conformes ao estudo analítico de seu caráter e de sua natureza psíquica. Na Itália, o professor Tumolo é um ardente defensor da ideia reencarnacionista. Carreiras admite que já se obteve um começo de provas científicas. Divesme, diretor dos Análises de Ciências Psíquicas, acha-se indeciso, mas tende a supor que chegaremos, um dia, a instituir experiências que nos permitirão penetrar o mistério de nossas existências. Ao estabelecimento desse começo de demonstração científica que é consagrado este livro, e tenho esperança de que ele não será inútil à constituição da futura ciência concernente à alma humana. Assistimos, há alguns anos, à vulgarização da crença nas vidas sucessivas, por meio do romance. Assim é que vimos aparecer, quase seguidamente, La Ville du Silence, A Cidade do Silêncio, de Paul Baudier, Reencarné, Reencarnado, do Dr. Lucien Graux, Le Fils de Marousia, O Filho de Marousia, de Gobron, Morte Vivante parmi nous, Morto vivia entre nós, de Jean Galmote, e outros ainda que apresentam aquela doutrina por meio de ficções mais ou menos verossímeis. Por mais interessantes e demonstrativos que sejam os arrazoados filosóficos que acabamos de expor, é preciso dar-lhes, necessariamente, a consagração científica da observação e da experiência para que possamos fazer passar para o domínio científico a grande lei das vidas sucessivas. Vou, pois, em primeiro lugar, expor os fatos que demonstram, irrefutavelmente, a existência da alma, sua verdadeira natureza, tão diferente do que as religiões e as filosofias nos haviam ensinado a esse respeito. Capítulo 2. As bases científicas da reencarnação. As propriedades do perispírito. O grande mérito dos magnetizadores espiritualistas e dos espiritistas é o de haver tentado fazer com que o estudo da alma humana passasse do domínio da psicologia propriamente dita para o da observação científica, pela verificação das manifestações objetivas do ser pensante. Durante todo o século XIX, a filosofia oficial encantonou-se no domínio da introspecção, esquecendo, sistematicamente, os numerosos e interessantes fatos das ações extrasensoriais do ser humano. Graças, porém, à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas foi estabelecido, agora, que a telepatia é uma realidade discutível, que a clarividência, quer durante o sono, quer em estado de vigília, é bem real e, enfim, que a previsão do futuro foi muitas vezes averiguada. Essas faculdades pertencem, propriamente, à alma, e não se podem explicar por nenhuma propriedade fisiológica do corpo.
Tais verificações são de importância considerável, mas esses descobrimentos são ultrapassados, ainda, pelo do corpo fluídico da alma, a que os espiritistas chamam perispírito. Esse corpo espiritual foi suspeitado em todas as épocas, porque os hindus já lhe chamavam Linga Sharira, os hebreus, Nepsp, os egípcios, Kaubai, os gregos, Oshema, Pitágoras, o carro sutil da alma ou Eidolon, o filósofo Kurt, o mediador plástico, e os ocultistas, o corpo astral. Esse duplo do organismo foi assinalado pelos sonâmbulos, que o viram sair do corpo material no momento da morte, ou desprender-se de si próprios, quando eles se exteriorizavam. É esse princípio intermediário entre o espírito e a matéria que individualiza a alma, permite àquele conservar a consciência e a lembrança depois da morte, do mesmo passo que, durante a vida, mantém o tipo corporal, o entretém e o repara durante toda a existência. Vou, pois, tratar ligeiramente dos diferentes gêneros de provas que possuímos, para estabelecer a realidade desse organismo suprassensível, ainda tão desconhecido da ciência atual. Aparição de vivos. Resumi, no primeiro volume da obra As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, certo número de exemplos autênticos, os quais demonstram que, durante a vida, a alma pode sair do seu corpo físico para mostrar-se ao longe com um segundo corpo idêntico ao primeiro e, em certos casos, capaz de gozar, temporariamente, as mesmas propriedades. Não se trata aqui de teorias mais ou menos contestáveis, é a própria natureza que fala. Entre 100 outras provas, citemos a referida pelo ilustre jornalista inglês W. Stead. Ele viu, durante mais de uma hora, o duplo materializado de uma de suas amigas que, durante esse tempo, estava deitada em seu quarto. O sósia tinha força suficiente para empurrar uma porta, manter um livro e caminhar. O duplo era de tal forma idêntico ao corpo carnal, que os assistentes não duvidaram estar em presença da aparição materializada de um vivo. Existem muitos outros casos semelhantes e não seria demais chamar a atenção dos pesquisadores para essas manifestações espontâneas. Aqui não é necessário o médium. O espírito encontra em seu próprio organismo as forças suficientes para dar a seu corpo espiritual as aparências da matéria. Ora, para caminhar, para manter um livro é preciso que o fantasma esteja organizado. É indispensável que ele tenha aparelhos extrafisiológicos que gozem o mesmo papel dos membros carnais. A dama de Stead segurava, com sua mão fantástica, o livro que lhe ofereceram, exatamente como faria com sua mão ordinária. É um fato e não uma hipótese. Assim também, quando o fantasma de um passageiro escrevia numa ardósia a indicação que devia salvar o navio em perigo, onde seu corpo físico se achava adormecido, ele agia como teria feito para escrever na vida normal. Possuía um órgão de preensão, que lhe permitia sustentar o giz. Dirigia os movimentos do lápis, imprimindo-lhe as mudanças de direção necessárias para produzir o grafismo. Em outras palavras, havia uma verdadeira duplicata do corpo físico e ela devia estender-se às minudências da constituição anatômica, pois que os atos executados são os mesmos. Lembrarei, igualmente, que o duplo da senhora Fay, na célebre experiência de Crookes e Valley, apareceu entre as cortinas do gabinete, tendo na mão um livro, que deu a um assistente, enquanto seu corpo de carne e osso, em letargia, era percorrido por uma corrente elétrica, o que assegurava não se haver ele movido. A dedução que se impõe, imediatamente, ao espírito, é que existe em cada um de nós um segundo corpo, perfeitamente semelhante ao primeiro, que dele pode separar-se e, momentaneamente, substituí-lo, a fim de permitir que a alma exteriorizada entre em relação com o mundo exterior. Falando da bilocação de Afonso de Liguori, que assistiu Papa Clemente XIV, em seus últimos momentos em Roma, enquanto seus servidores o viam, no mesmo dia, em sua cela de Arienzo, na província de Nápoles, escreveu Durante de Grus, médico de alta envergadura filosófica. Se o fato em causa, e os fatos ou pretendidos fatos semelhantes, descritos diariamente nas publicações da telepatia científica, são verificados, são provados, se, em uma palavra, for-se admiti-los,
Ainda que nos custe, uma consequência me parece decorrer daí, com a mais límpida, a mais irresistível evidência, a de que a natureza física aparente está associada a uma natureza física oculta, que lhe é funcionalmente equivalente, posto que de diferente constituição. É que o organismo vivo que vemos e que a anatomia disseca tem igualmente por forro, se o forro não é ele próprio, um organismo oculto, sobre o qual não exercem ação nem o escalpelo nem o microscópio e que, nem por isso, deixa de estar provido, e talvez o esteja melhor que o outro, de todos os órgãos necessários ao duplo efeito, que é a inteira razão de ser da organização vital, recolher e transmitir à consciência as impressões do exterior e colocar a atividade psíquica em condições de se exercer no mundo circunjacente e, por seu turno, modificá-la. Sob forma lapidar, esta conclusão a que não mais poderemos escapar. Com efeito, em seu último livro, Do Inconsciente ao Consciente, o Dr. Gelei foi levado também às seguintes conclusões, depois de haver assinalado as obscuridades do ensino filosófico oficial. É preciso e basta para tudo compreender o mistério da forma específica, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e os demais problemas gerais da biologia, admitir uma noção, que não é nova, certamente, mas encarada de modo novo, a de um dinamismo superior ao organismo e que o acondiciona. Não se trata somente da ideia diretora de Claude Bernard, espécie de abstração, de entidade metafísico-biológica incompreensível, mas de uma noção concreta, a de um dinamismo diretor e centralizador, que domina, assim, as contingências intrínsecas, as reações químicas do meio orgânico, como as influências ambientes do meio exterior. Allan Kardec, há mais de 70 anos, ensinava essa duplicação do organismo, verificada hoje com o luxo de precauções que o método científico exige. Se, com efeito, o escalpelo e o microscópio são impotentes para revelar a existência do perispírito, a fotografia, de uma parte, pode revelar a presença do fantasma exteriorizado de um vivo, mesmo invisível à vista, do que temos exemplos perfeitamente autênticos, como, de outra parte, as experiências do Coronel de Roxas nos fazem presenciar o êxodo da sensibilidade e da motricidade do paciente em experiência. Esses fenômenos objetivos fazem, felizmente, intervir a experiência num domínio que parecia reservado, exclusivamente, à observação, tirando, ao mesmo tempo, qualquer sombra de incerteza sobre a verdadeira causa. Em todo caso, é a alma humana e só ela que intervém, porque, quando é preciso obter desdobramentos experimentais, escolhe-se o lugar, o tempo, as condições, e pode o agente, por vezes, lembrar-se do que se produziu, quando viu a distância. Ele tem a sensação de ser transportado ao lugar onde esteve visível, e não se engana, porque pode descrever com exatidão as coisas desconhecidas que se encontravam nos lugares que visitou anormalmente. Melhor ainda, nas sessões com Eusápia, por exemplo, assiste-se ao sincronismo dos movimentos físicos do corpo carnal e os do corpo fluídico. O esforço físico, fisiológico, é transportado à distância e ficam traços objetivos dessa ação extracorpórea. São móveis deslocados, pressões exercidas sobre aparelhos registradores e, sobretudo, precioso resultado, impressões e moldagens, que permitem verificar, de visu, a natureza da causa atuante. Em presença de semelhantes verificações, percebe-se a inanidade das teorias católicas, ocultistas, teosóficas, que fazem intervir seres estranhos para a explicação dos fenômenos. Quando Semirados que comprova que as impressões deixadas no pó de sapato, pela mão fluídica de que se teve a sensação, ou que foi vista operar, são idênticas aos desenhos da epiderme da mão de Eusápia, é preciso possuir robusta imaginação e ausência total de espírito científico para imaginar que é um demônio que se diverte nesse pequeno jogo. Do mesmo modo, quando se obtém uma impressão da cavidade do rosto, em gesso, como eu mesmo observei, não há necessidade das coortes infernais para a explicação. Não há nenhum milagre, nenhuma intervenção estranha,
mas somente a ação do corpo fluídico, de que esses fenômenos demonstram a existência com uma força irresistível. Se se procura, realmente, a verdade, fora de qualquer ideia preconcebida, é preciso seguir os fatos, passo a passo, e não multiplicar as causas sem necessidade. Quando se encontra no ser humano a razão suficiente de um fenômeno, é anticientífico interpretá-lo por causas estranhas, sobretudo quando estas são hipotéticas, como é o caso de demônios, anjos, restos, cascas astrais, elementares, etc., ou qualquer outra entidade até agora imaginária. Ressalta diretamente da observação e da experiência que o indivíduo humano é capaz, em circunstâncias especiais, de separar-se em duas partes. De uma, vê-se o corpo físico, geralmente inerte, mergulhado em sono profundo, e de outra, um segundo corpo, duplicata absoluta do primeiro, que age ao longe, inteligentemente, de onde se infere que a inteligência acompanha o sósia e que este não é uma simples imagem virtual, uma efígie sem consciência. Aparições de defuntos. O que há de mais notável é que o desdobramento se observa, tanto com as pessoas perfeitamente vivas, como com as que estão prestes a morrer, ou, enfim, com as que desapareceram, há mais ou menos tempo, de nosso mundo objetivo. Os fantasmas dos mortos são tão numerosos, tão bem observados como os dos vivos. Têm exatamente as mesmas aparências exteriores e, muitas vezes, a mesma objetividade que o duplo dos vivos materializados, o que nos obriga, logicamente, a lhes atribuir a mesma causa, a alma humana. Daí resulta, peremptoriamente, um fato importantíssimo, o de que a morte não aniquila. É a prova da sobrevivência que nos é revelada pela observação dos fenômenos naturais, e vemos aumentar, a cada dia que passa, o gigantesco arquivo que já possuímos. Existem nos Proceedings da Sociedade de Pesquisas Psíquicas duas memórias sobre a aparição dos mortos, a de Gurney, completada por H. Mieres, e outra da Sra. Sedgwick, nas quais é possível observar todos os gêneros de aparições. Notam-se alucinações telepáticas, propriamente ditas, as que o próprio vidente constrói, depois, as visões clarividentes, enfim, as aparições coletivas. Sabemos que se pode obter, experimentalmente, a mesma série de fenômenos entre dois operadores vivos, nos quais um age de forma a parecer ao outro. A causa desse fenômeno não é duvidosa, é o agente, e só ele, que é o autor da aparição de que fixou, à vontade, o dia e a hora. Por vezes, conserva a lembrança de seu deslocamento e pode notar as minúcias que observou enquanto o paciente o via. Depois da morte, repito com insistência, produzem-se fatos absolutamente semelhantes. As aparições dos defuntos têm caracteres idênticos às dos fantasmas dos vivos. Estes são produzidos pela alma humana. A mais legítima indução permite atribuir os fantasmas dos mortos à mesma causa, a alma, que a morte corporal não aniquilou. Esta continua, pois, a sua vida, e possui ainda uma substancialidade que perpetua seu tipo terrestre. Deve-se excluir a hipótese da alucinação, quando a visão de um morto possui um dos caracteres seguintes. Primeiro, o fantasma, se é de conhecido do percipiente, mostra-se com sinais particulares, ignorados do vidente, tal como era quando vivo, feridas, cicatrizes, vestimenta especial, etc. Segundo, a aparição é de pessoa que o paciente nunca vira. A descrição, entretanto, que dela faz, é suficientemente precisa para estabelecer-lhe a identidade. Seria absurdo atribuir ao acaso a reconstituição fiel de um indivíduo. É preciso, portanto, que ele esteja presente, e não se trata de simples imagem, de uma espécie de clichê colorido, porque essas manifestações mostram um caráter intencional, revelador de uma inteligência. Terceiro, a aparição dá uma informação cuja exatidão é ulteriormente reconhecida, ou relata um fato real, totalmente desconhecido do percipiente. Quarto, podem-se obter, acidentalmente ou voluntariamente, fotografias desses fantasmas. Quinto, muitas testemunhas são, sucessivamente ou simultaneamente,
impressionadas pela manifestação do ser materializado. Sexto, enfim, animais e homens percebem coletivamente a aparição. Todos esses fatos são inexplicáveis por outra forma que não a da ação direta do ser desencarnado. A telepatia entre vivos não se aplica a esses fenômenos, que são demonstrações diretas da